Shalom, shalom, boa noite para todos vocês. É muito bom estar aqui com mais um podcast em 2024. Começa o ano com um tema tão importante para a gente, né? Você já entrou aqui, já leu qual é o tema. Talvez você esteja pensando, lá vão eles falar do Armagedon e falar da última guerra. A despeito do título, vai ser uma surpresa para você o que nós vamos falar nessa noite. Então, eu queria, antes de mais nada, dizer boa noite ao pastor Jonas. Boa noite a você, Naira. Boa noite a todos, Pepeu, Aquino. E boa noite para você que está em casa, está nos assistindo agora. Deus te abençoe. Boa noite, pastor Osano. Boa noite, pastora Naira, pastor Jonas, Aquino. E boa noite a todos vocês aí, que vai ser um momento de qualidade, hein? Chama a galera aí que vai ser bênção, hein? Então, aí você já começa a compartilhar, como disse o pastor, e deixando claro que Pepeu e Osano é a mesma pessoa. Pepeu é o apelido, Osano é o nome. E para os íntimos, Pepeu. Então, se você já se sente íntimo do pastor, fala Pepeu. E então já começa a compartilhar com todo mundo. E o importante também é você comentar. Deixa o seu comentário, porque a gente lê depois e responde. A tua dúvida pode ser a dúvida de muitas outras pessoas. Hoje o nosso tema é muito interessante. Vou ler ele direitinho aqui, né? A profecia do Vale de Josafá, a guerra da igreja. Bom, quando a gente fala da profecia do Vale de Josafá, você que é um bom aluno, gosta de acompanhar com a Bíblia aberta, já vai deixando a Bíblia em Joel capítulo 3. Mas o ano começou, são poucos os profetas que a gente, neste momento, a gente pode ver, porque nós estamos vivendo dias de engano. Mas tem um profeta que eu admiro bastante, e porque ele é uma pessoa muito guiada pelo Espírito, e ele é americano, Jeremiah Johnson, e neste início de ano, ele chamou minha atenção, porque no perfil dele, do Instagram, ele colocou só o título, Vale da Decisão. E isso me chamou a atenção. Eu falei, será que ele vai falar da guerra, do Armagedon? O que ele vai falar? E depois ele colocou, como chama? A Raquel Emery, que ela traduziu. Ele colocou inclusive no perfil dela, tem a tradução da profecia. E ele disse que ele estava buscando a Deus em jejum e oração para o ano de 2024. E vou abrir um parênteses. Gente, tem os ministérios, você precisa entender. O ministério de profeta, o profeta de Deus é aquele que tem uma direção de Deus, uma direção, quando você é um profeta para o corpo de Cristo, você tem uma direção dentro da palavra do que Deus tem. Ele aponta, o profeta ele aponta. Então, ele aponta para o tempo em que você está vivendo. Ele traz uma palavra de Deus sobre o tempo que você está vivendo. Então, buscando a Deus para o ano de 2024, Deus deu essa palavra, o Vale da Decisão. E falou algumas coisas para ele, como eu disse, está no perfil dele, mas está em inglês, traduzida a profecia, está no perfil da Raquel Emery. E nós vamos trazer alguns pontos, porque é uma direção para o ano de 2024 para nós, Igreja de Cristo. Para a gente começar, eu vou pedir ao pastor Osano para ler Joel, capítulo 3, no versículo 9 primeiro. Joel 3,9, né? Isso. Proclamai isto entre os gentios, preparai a guerra, suscitai os fortes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Eu vou ler na minha tradução, que é a RA. Aqui é a Fiel. A Fiel, né? Ele leu na Fiel, eu vou ler na RA. Proclamai isto entre as nações. Então, é uma palavra para o corpo de Cristo. É uma palavra para todas as nações. Nós precisamos entender que todos os livros da Bíblia, eles eram para o momento que o profeta estava vivendo.
Então, esse era uma palavra para o momento que Joel estava vivendo. É uma palavra também para os últimos dias, se referindo a essa guerra que ele está falando, é o Vale da Decisão, que vai acontecer, vai começar lá a terceira guerra, que é o Armagedon, que nós não estamos vivendo a terceira guerra. Para você que está... Não, tem muita gente aí falando que já está para explodir a terceira guerra. E, a despeito da Coreia do Norte ter mandado mísseis para a Coreia do Sul, não atingiu, claro, caiu na água, mas era tipo um aviso, um alerta. A despeito do Hezbollah estar ameaçando mais fortemente Israel, a despeito da Rússia ter feito o pior ataque desde o início da guerra, nesses últimos dias, contra a Ucrânia, a despeito de tudo isso que você está vivendo e vendo, isso é só rumores de guerra, como está escrito em Mateus 24, e como Jesus disse, esse ainda não é o fim. Existe todo um outro contexto para o Armagedon, que não é o nosso caso agora. Então, Joel falou para o tempo dele, Joel falou para os últimos dias, que é o Armagedon, é um texto completamente ligado a Apocalipse 16, e também está falando sobre a Igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Se você não sentiu, nós estamos vivendo guerra, certo? Certo. Então, aí eu estou falando para o José. O tempo todo. Então, nós estamos em tempo de guerra. Está sentindo esse clima de guerra contra o corpo de Cristo? Na verdade, você afirmou aí que nós não estamos na terceira grande guerra mundial. Certamente não estamos, mas uma guerra mundial não se inicia do nada, né? Ela tem que ter um começo. Em um começo, como a gente está vendo, nações contra nações, uma contrariedade tremenda, uma insatisfação, né, muito grande por parte de muitos líderes, e aqueles que são mais afoitos estão partindo para cima. Estão, como a Rússia partiu para cima do nada da Ucrânia, como hoje a Venezuela quer partir para cima da Guiana, por causa de... Tudo no fundo é por ganância, né? Tudo é por querer mais. Então, o mundo está entrando por um caminho que eu não sei se o desfecho final não vai ser uma grande guerra. Só que a gente tem uma cronologia, né? Tem ainda a grande tribulação, o anticristo, o terceiro templo. Tem. Então, o que eu quero dizer é que a terceira guerra é lá no final da grande tribulação. Então, não é para agora, porque eu estou frisando isso porque tem muitos perfis alarmistas dizendo é agora. E tem muita gente apavorada, querendo estocar alimento. É um cenário, né? Né? Então, nós precisamos saber em que momento nós estamos. Nós estamos num momento muito forte de guerra espiritual contra a igreja. Então, mas a gente também não pode ser... não pegar a verdade e trazer essa verdade e colocar, ainda que de uma maneira bem responsável, a gente tem que falar. O fato é que todos os acontecimentos desses dias convergem para o fim dos tempos. Então, é importante que você saiba, nós estamos sim no final dos tempos, nos últimos dias, antes que a volta do Senhor se dê. Então, não está na hora? Não. E hoje você vai ver que o nosso podcast ele se resume ao ano de 2024, né? Porque já tem bastante coisa para acontecer no ano de 2024 que faz parte, né, ou fazem parte de um montante para os últimos anos, para os próximos anos. Nós temos que estar assim conectados. De vez por outra vocês vão ver a Naira falando como ela fala, porque ela tem prudência, né? Graças a Deus, alguém aqui tem que ser prudente, né? E eu não sou. Né? Eu realmente não sou. Eu, por mim, falaria tudo para vocês. Mas vamos orar por ele. Né? Tem que orar muito. Porque a gente precisa falar tudo na ordem, né? Para mim é assim. Então, tempo, né? Vamos lá, vamos entender o que a gente está vivendo. Importante o povo saber, os nossos irmãos saberem, que desde os anos 70, 80, eu prego a volta de Cristo. Eu estou sentindo a volta dele desde a década de 80, entendeu? Os anos 70. Por quê? Porque
realmente estava se aproximando. E esse lapso de tempo de 40, 50 anos não é nada. Isso não é nada dentro do montante final. Mas hoje, de fato, os dias estão correndo, estão acelerados. Eu estou vendo as coisas acontecerem muito rápido. Bom, então, falando da profecia do Jeremias, ele viu, né, no seu espírito, porque assim é com um profeta, ele pegou o texto de Joel, capítulo 3. E eu quero dizer que testificou completamente no meu coração a palavra profética dele. Sim. Viu? Muito forte. Então, aqui, o pastor Osano leu, e há uma convocação. É isso que ele sentiu no espírito dele, uma convocação ao corpo de Cristo. Porque no final do ano você fica assim, há aquele entusiasmo, aquela negação dos problemas e um entusiasmo das festas. Ótimo, você tem que celebrar mesmo, é o entusiasmo da virada, 1000 promessas, é a igreja... o corpo de Cristo coach, é o corpo de Cristo da hipergraça, é o corpo de Cristo do positivismo, né? As mensagens só positivas, mas coach, né? Passou a virada. E agora, aí você já começa um ano com muitas tragédias, só no Japão. Né? Não estou nem falando de igreja, estou falando de causas, desastres naturais, aquele terremoto assustador, o acidente do avião inexplicável. Nossa, o Japão é um lugar de muita ordem, muita disciplina, e como assim uma aeronave está lá, bem na pista de pouso daquele avião? Então, a gente continua vendo as coisas acontecerem, os desastres, os descontroles. Então, a gente tem que agora ser realista. Peraí, não é assim, né? A gente não vive só de vai ser o melhor ano da tua vida, vai ser o ano disso, o ano daquilo. Peraí, vai ser um ano, tudo bem. Vai ser um ano com Deus, vai ser um ano de bênção, porque o povo, mesmo no deserto, era abençoado, tinha provisão, tinha cuidado de Deus, tinha direção, tinha proteção. Só que a gente não pode negar, são dias difíceis, dias muito difíceis, porque é o princípio das dores. E então, dentro disso, ele falou, há uma convocação de guerra, prepare-se, porque é uma guerra. Guerra entre quem? Não é essas que Jonas e eu falamos aqui, das guerras das nações. Nós estamos falando de uma guerra espiritual. Pastora, falando em guerra espiritual, uma comparação. Israel fechou o ano debaixo de uma intensa guerra, né? no reino natural. E que não acabou. E que no espiritual, isso também está acontecendo de uma forma muito, muito intensa, né? E isso vem sobre a igreja também. Né? Sim, porque Israel, nação, é um exemplo de Deus para a gente, de tudo que acontece com Israel espiritual. Israel espiritual somos nós. A igreja. Então, tudo que acontece, Jesus ele disse para a gente olhar, Israel é o relógio de Deus. Então, tudo que acontece com Israel nação é um sinal e uma lição para a gente, Israel espiritual. Essa guerra interna, que ele vai falar na profecia, é de uma guerra interna, né? De rebelião, de divisão, de engano. Tudo isso é uma guerra interna dentro do corpo de Cristo. Interessante, ele fala sobre a igreja. Exato. Então, essa é uma guerra interna. E a guerra de Israel é interna. Primeiro era uma divisão, antes da guerra do Hamas, era uma guerra deles, eles não estavam unidos, eles estavam contra, tinha os que estavam a favor, tinha os que estavam contra, havia uma divisão, uma discussão muito grande sobre a nação. O povo não era um, eles estavam enfraquecidos, eles mesmos dizem que eles estavam muito enfraquecidos de tanta divisão dentro de Israel. Então, a guerra interna, surgiu um problema, Hamas não é outra nação, Hamas a faixa de Gaza é dentro de Israel. Então, nós estamos vivendo. Nós acabamos de falar aqui em off, eu que viajo bastante, viajei muito em 2023, ouvi, principalmente pastoras, que é a maior parte do meu contato, são as pastoras, muito sofrimento, muita angústia, muita guerra interior, muita guerra interna. Então, esse
essa guerra interna já existia no ano de 2023. E ouvi muitas pastoras a reclamação, a tristeza, muita divisão, muita rebeldia, muita decepção, frustração, muita luta. Isso em 2023. E agora essa profecia foi que algo está no ar e que vai acontecer no ano de 2024 contra a igreja. E nós precisamos estar firmes, valentes. Aqui a convocação é para homens. Quando fala de homens de guerra, eu estou falando de homens e mulheres de guerra, intercessores, pessoas que estão à frente neste campo de batalha. Se você cuida de vidas, você já está na guerra. Pastora, tem uma observação aqui, ele vai falar várias vezes, se a gente continuar lendo, ele vai se referir sempre aos gentios, né? Isso fala da igreja de Cristo. Na sua tradução. Isso. Fala de gentios aqui, na RA, fala de nações. De nações, né? Por isso que assim, eu prefiro a RA nessa tradução, porque aí vai distorcer. Porque quando a gente fala de gentios, a gente vai focar, tudo bem, fala de nações, a igreja não é Israel. Isso. A igreja não é, por exemplo, eu não sou judia, você não é judeu, nós não somos. Tudo bem, fala, mas eu prefiro a tradução que fala de nações. Vai dar no mesmo, né? Porque são as nações que não é Israel, que é o corpo de Cristo. Estamos no tempo da misericórdia, da graça de Deus, esse intervalo, que é o tempo da igreja, né? Esses 2000 anos é o tempo da misericórdia de Deus sobre os gentios. Então, existe essa guerra contra Israel, nação, e agora essa guerra contra o corpo de Cristo focado. Se 2023 foi o ano da guerra contra Israel, 2024 está sendo a guerra contra o corpo de Cristo. A igreja, né? Por quê? Porque o diabo sabe que pouco tempo lhe resta. Está escrito em Apocalipse 12. Pouco tempo resta para ele. Por que pouco tempo resta? Porque Jesus está voltando. Então, pouco tempo para destruir, para matar, para roubar, para esfriar a fé. A guerra é isso. É para levar para o engano, é para esfriar a fé, para dividir as igrejas. Porque isso enfraquece. Uma igreja dividida enfraquece. Eu estava lendo, eu só não lembro exatamente a estatística. Eu estava vendo a quantidade, o Aquino pode ver isso. É incrível, porque hoje a pessoa está aborrecida, é um líder, está aborrecido, logo sai e abre uma igreja. E eu vi que esses últimos anos, o número de igrejas que abre por ano está sendo assim algo explosivo. Se você procurar aí o número de igrejas, mas não é assim, igrejas que abrem, graças a Deus, mas é motivo de rebelião. Então, sai e abre uma igreja, sai e abre uma igreja. Aí fica um monte de igreja dividida, enfraquecida, e deveríamos estar igrejas, não estou falando de que tem que ser só uma igreja, não, são várias igrejas, mas não divididas, né? Não enfraquecidas pela divisão. Só que ele fala na profecia, eu gostaria que o Jonas lesse um parágrafo, não ela inteira, porque ela é longa. E a gente só vai falar sobre alguns pontos, os mais importantes da profecia. Aqui em 2022, 21 igrejas por dia. Viu? 2022, 21 igrejas por dia. Aí você fala, que bom, é o reino. Não, existe algo que são pessoas, às vezes, despreparadas, aonde vai estar o engano, aonde vai estar a vaidade. Então, é algo bem complicado. Que Deus quer que tenha muitas igrejas, sim, mas não com motivo de divisão, né? Então o pastor Jeremias, ele diz, primeiro ele repete Joel 3,14, né? Ele diz, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está próximo, no vale da decisão. Então ele diz, ao reservar um tempo para buscar a Deus com oração e jejum em relação ao ano de 2024, este versículo está ressoando muito alto em meu espírito. No contexto bíblico, o profeta Joel está descrevendo uma época em que Deus decide o destino das nações com base em seu amor pela justiça ou na participação no mal e na maldade.
Nosso mundo hoje está se aproximando cada vez mais deste vale da decisão. Falando profeticamente, em 2024, nações, igrejas, famílias e indivíduos serão desafiados em um nível mais profundo do que jamais conhecemos em relação ao nosso amor pela verdade ou pela verdade, engano, luz ou escuridão, e aliança ou compromisso. As consequências destas decisões, que multidões serão solicitadas a tomar em 2024, só aumentarão para o bem e para o mal. Escolher entre a justiça e o mal custará muito caro no próximo ano. É como que... No ano de 2024. Ele liberou essa palavra 2023 no final. É como que? É como que, assim, até aqui o que a gente vê é que haverá no... Ele foca muito, ele diz, eu não estou falando de divisão, o Espírito de Deus não está falando dessa divisão que eu falei. Ele está falando que agora essa é uma divisão satânica, de enfraquecer o corpo de Cristo, trazendo contenda, rebelião dentro da igreja. Agora ele está falando de uma divisão de Deus. Mas como assim Deus faz divisão? Sim, separando o joio do trigo. Nós temos muitas parábolas. Veio, por exemplo, a parábola da rede. Então, a rede foi lançada, vieram muitos peixes, todo tipo de peixe. Nós estamos vivendo este momento. As mega igrejas, um número grande de conversão. Aí a rede enche de peixe. Mas chega o momento, porque Deus está vendo entre esses peixes aqueles que realmente vão permanecer, aqueles que realmente o amam, independente de tudo estar indo bem ou não estar indo bem, e ele está separando os peixes que ele pode confiar e os peixes que ele não pode confiar. Ele está falando de trigo e joio, ele está falando dessa parábola da rede, e é algo que a gente não vê, essas parábolas a gente não vê sendo pregado, né, nos púlpitos, porque é algo duro de ser ouvido. Como assim? É tempo de seleção de Deus, Deus exclui? Não, Deus não exclui. Ama alto, a pessoa mesmo faz isso. Não, eu quero só a parte boa do Evangelho. Quando chega a parte em que Jesus fala que a porta é estreita, o caminho é apertado, tomar a cruz e seguir, essa parte é muito dura para mim, né? Quando fala que mesmo que eu esteja chorando, eu tenho que continuar caminhando, isso é muito duro. É aquela famosa crente Nutella, né? Então, só se tudo for bem, senão, ou eu mudo de igreja, ou eu fico em casa, porque não era bem isso que eu queria. É que ninguém quer ser contrariado, né? Estranho isso. Não, é a geração, né? Nós temos, falando de gestão emocional, há uma análise sobre este mundo moderno em que os nossos jovens têm um grau altíssimo quer dizer, ele tem o grau mais baixo, pelo contrário, o grau mais baixo de limiar para frustração. Ele não consegue ser contrariado. Se ele for contrariado, ele vai sair do emprego, ele vai sair da casa dos pais, eu estou falando de jovens, ou ele vai sair da igreja. Então, nós somos de uma geração em que havia o não, havia disciplina, a disciplina dentro da igreja também. A gente tinha um respeito muito grande pelos líderes. Eu lembro, gente, o meu respeito pelo meu líder era algo muito forte. Eu via o meu líder como líder. Então, eu era jovem, mas eu tinha um respeito muito grande e uma admiração pelo líder. E hoje não é só jovens, a gente vê de uma forma generalizada essa falta de submissão, essa falta de admiração, essa falta de aliança. E é isso que ele fala. Vou continuar lendo aqui, aí você vai explanando. Só leia, porque ela é longa, só leia um trechinho curto, bem curto. Escolher entre a justiça e o mal custará muito caro no próximo ano, ou seja, no ano de 2024. A polarização e os extremos entre aqueles que defendem os valores bíblicos e aqueles que participam nas trevas serão chocantes, mas também trarão grande conforto para muitos. Então, sobre isso, eu estava a caminho daqui, eu falei
o Jonas, que eu vi no Threads. Eu não sei se o Aquino viu, né? Eu nem pergunto para os dois aqui, que eles não olham. Mas eu vi ontem no Threads, generalizado, uma frase assim, eu não sei quem foi o autor, mas todo mundo começou a replicar essa frase. Neste ano de 2024, vamos parar de seguir perfil de fofoca, perfil de coisas supérfluas, perfil de engano, que traz engano, e perfil, que mais que eles falam? Era uma campanha assim, vamos seguir perfil que fale a verdade, que pare de enriquecer pessoas que não têm compromisso com a verdade. Então, vamos seguir perfil espiritual, perfil que fale a verdade. Eu achei fantástico. Falei, olha que movimento legal. Porque hoje a gente vê que basta você colocar uma fofoca ou uma besteira, viraliza. Pode. Agora, se você colocar uma verdade, fica escondida, né? Existe esse, como é que eu falo, superficialidade dentro do corpo de Cristo. Chegou a hora de ser sério, gente. Chegou a hora de saber, eu não posso brincar com o tempo que eu estou vivendo. Tudo bem, é ótimo eu me divertir, mas chegou a hora de eu ouvir a verdade para estar preparado para esse nível de batalha que o Jeremiah está falando que a gente vai enfrentar no ano de 2024. Mas o nível da guerra é exatamente por causa da verdade. Sim, né? Então, porque assim, é tempo de engano, né? Esse tempo que vai ser um tempo de decisão, né? Durante muito tempo eu ministrei essa palavra, né? Vale da decisão, mas eu nunca tinha olhado pelo ângulo que ele mostrou nessa profecia, de que esse nível de decisão não é só pessoas que precisavam tomar uma decisão para aceitar a Cristo. Então, eu olhava muito por esse lado, né? Mas hoje ele lança a luz de Deus em cima do que está acontecendo dentro da igreja, né? Sim, exatamente sim, o problema é dentro da igreja. Aí você fala, mas eu decidi entre o bem e o mal. É onde o nível dentro da igreja. Dentro da igreja. Aonde o nível de decisão ele vai ser muito grande. A senhora acabou de falar, né, sobre seguir pessoas que realmente falam a verdade. Graças a Deus não fui nem eu que escrevi. Está lá no Threads, foi alguém que eu nem sei, porque então, começou a replicar do outro e eu não sei. Já está sendo replicado aqui. Então, isso vai alastrar a nação, o mundo, né? Que realmente as pessoas precisam tomar uma decisão de avaliar, de seguir a verdade. Isso vai trazer divisão, isso vai trazer guerra, vai trazer perseguição. Então, assim, eu li toda a mensagem dessa profecia, é longa. É longa, mas vale a pena ler tudo, porque tudo que tem acontecido dentro da igreja. No espiritual, isso está acontecendo diante dos nossos olhos. Muitos líderes não conseguem ver, nem perceber, e acabam tolerando situações que não eram mais para acontecer. Então, assim, é um tempo mesmo de decisão. Nossa, como que isso está latente no meu coração e como que isso vem exatamente no momento. 2024 realmente é um ano de decisão. E nessa profecia ele fala sobre esse é um tempo de separação entre quem tem compromisso com a verdade, porque agora é um momento, ou você tem um compromisso com a verdade, ou você tem um compromisso com o engano. Ou você tem um compromisso com a justiça, ou você tem um compromisso com a injustiça. E o engano, hoje, dentro da igreja, é uma igreja permissiva. Tudo pode. Então, quando ele fala de um compromisso com a verdade, o compromisso com a verdade é você acreditar que a palavra é a verdade. E a palavra é Jesus. Então, se Jesus escreveu, quem escreveu foi João, mas quem deu Apocalipse para João foi Jesus. Então, se eu fico questionando Apocalipse, tirando a verdade de Apocalipse, dizendo que Apocalipse é algo metafórico, já aconteceu tudo no ano 70 depois de Cristo. Se eu fizer isto com o livro de Apocalipse, eu não estou tendo um compromisso com a verdade, porque Jesus disse no último capítulo que quem removesse um tio, uma vírgula de Apocalipse, estaria debaixo de uma maldição. Então, nós precisamos ouvir pessoas que têm compromisso com a verdade,
Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, por mais desconfortável que seja. Eu me sinto, às vezes, como o profeta... não estou falando eu estou falando... eu sinto que aqueles que têm um compromisso com a verdade são como Jeremias. Leia o profeta Jeremias. É o livro todo ele falando, gente, não é tempo de paz. É tempo de vocês saírem do engano. É tempo de vocês se posicionarem. É tempo de vocês se arrependerem. Só que tinha uma grande maioria de profetas que se levantava e falava, não, gente, não, é tempo de paz, está tudo bem, é o melhor da terra. Era mais ou menos isso. Então, aquela grande maioria, as pessoas só queriam ouvir a maioria dos profetas, não queriam ouvir o profeta de Deus, que era Jeremias. E Jeremias, a mensagem de Jeremias ficou para lá. E aconteceu tudo o que Jeremias avisou, mas era uma igreja sem compromisso. Então, na verdade, se lembrarmos da igreja primitiva ou da passagem de Cristo pela terra durante o seu discipulado, a gente vai ver que Jesus ele poderia ter multidões, ele poderia ficar pregando os 3 anos para multidões, mas não era esse o propósito dele. O propósito dele era preparar 12 para que esses 12 pudessem levar de fato o reino dos céus adiante, né? E o que a gente está vivendo hoje? A gente está vivendo hoje igrejas com multidões e não tem como não ser assim, né? A liderança entregando essas multidões para serem acompanhadas e discipuladas por pessoas não capacitadas ainda, pessoas que não foram preparadas. Ou seja, há uma desordem muito grande no miolo, no centro nevrálgico da igreja, e que as lideranças nem tomam conhecimento. Ou seja, então a grande questão é essa. Qual é a igreja que Jesus Cristo, nesse momento, diante do Vale da Decisão, ele vem separar, ele vem preparar? Qual é a igreja global de Cristo? Eu sei que ele vai trabalhar para que uma igreja se levante. Não é uma doutrina, não é outra... Não estamos falando de religiosidade, estamos falando de propósitos, estamos falando de uma igreja santa, estamos falando de uma igreja que está comprometida com o reino. E estamos falando principalmente de uma igreja fortalecida para enfrentar o momento que vem pela frente, que já está chegando, né? Em alguns países já chegaram e vai chegar por aqui. A gente sabe que no Canadá a igreja é tremendamente perseguida. Na Austrália, que nós tínhamos um grande mover, né, de Deus, também a igreja não está mais com aquela liberdade que tinha antes, e sucessivamente. Brasil, não sei quando vai acontecer, mas já está sendo encaminhado para isso. Então, que vale da decisão é esse? Mais uma vez... É dentro da igreja, a decisão está dentro da igreja. E mais uma vez, a gente olha e vê repetindo dentro do corpo de Cristo o que está acontecendo com Israel nação. O que está acontecendo ao redor do mundo com Israel nação? Um antissemitismo. Aí você falou do Canadá, uma sinagoga foi queimada lá, parece a cruzada. Como assim, né? Voltamos ao tempo da cruzada, uma sinagoga foi queimada lá no Canadá e outros movimentos ao redor do mundo antissemitismo, para quem não sabe, é ódio aos judeus. Então, por que este ódio? Porque é uma coisa assim, sem sentido, mas a mesma coisa acontece também com o corpo de Cristo. O que o Jonas está falando, este movimento contra a verdade é igual. Assim como tem o antissemitismo, tem um movimento contra a verdade. Como que para as igrejas volumosas de ovelhas, você tem que ter alguns assuntos que atraem. Entendeu? Aí entra o coach dentro das pregações, a autoajuda e uma série de coisas quando você, na verdade, não está combatendo o mal. O mal que hoje realmente mora na alma das pessoas, que precisa ser combatido para que ela possa se sentir livre para buscar ao Senhor e tomar as decisões acertadas. Então, como que uma igreja pode tomar decisões acertadas se ela está enferma? Tem algumas palavras que, por exemplo, as palavras mais amadas, né? É o melhor ano da sua vida, viva a melhor versão de você mesmo. Então, esse tipo de palavra não te prepara para o dia mau.
Tudo bem, todo mundo quer o melhor ano da vida, todo mundo quer a melhor versão de si mesmo. Mas para você ter a melhor versão de si mesmo, você vai ter que amadurecer. E aí, amadurecer crescer dói. Então, amadurecer significa você deixar de pensar como criança. E para você deixar de pensar como criança, você tem que parar de ser egoísta, você tem que parar de ser imediatista. Tudo isso vai ter um custo e um trabalho na sua vida. Não tem uma fórmula, tipo, só porque alguém liberou a palavra ou deu os 10 passos, não vai acontecer na sua vida. Você precisa trabalhar diariamente. Realmente, eu quero viver o que Deus tem para mim, mas eu vou ter que trabalhar e eu vou ter que aceitar o trabalho dele na minha vida. E o trabalho de Deus, às vezes, não é o que nós gostaríamos. Para a gente amadurecer, vamos precisar ser contrariados. Para a gente amadurecer, vamos precisar ser confrontados pela verdade de Deus em nós. A primeira verdade é em você. Peraí, você não está perdoando. Peraí, você não está amando como eu amei. Peraí, você não está suportando o dia mau em pé. Você está desanimado. Não foi isso que eu te ensinei. Peraí, você não está usando aquilo que eu ensinei, que é você ser manso. E mansidão é domínio próprio. Você explode. Então, tudo isso é confronto, porque é muito mais confortável explodir do que ter o domínio próprio. Verdade. Certo? Pastor, a questão dessa decisão, né? Eu estava vendo que Elias levou o povo a um momento de reflexão para tomar uma decisão. Lá em 1 Reis 18, Elias diz assim: então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cochearei entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Então, assim, foi um tempo de decisão. Quando a gente lê lá em Malaquias capítulo 4, versículo 5, vai dizer assim: eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, é um tempo também de decisão, onde o povo vai ter que tomar uma decisão, em ouvir a verdade, em falar a verdade, viver a verdade. O pastor Jonas ele fez uma pergunta dentro da colocação dele ainda agora: qual é a igreja, né? Qual é o nome dessa igreja, né? É que fala a verdade. Exato. Que vive o verdadeiro cristianismo. Que é apaixonada pela verdade. Que é apaixonado pela palavra de Deus, por Cristo, que carrega a sua cruz verdadeiramente e que nega a cada dia, né? Olha o que ele diz o mundo, né? Olha o que ele diz aqui. Embora Satanás procure causar divisão na igreja, usando táticas como falsas acusações, calúnias, engano e muito mais, esta não é a divisão saudável. Olha, interessante. Esta não é a divisão saudável e necessária que Deus me mostrou que está chegando. O que o Espírito Santo está me revelando é encontrado em 1 Coríntios 11:19, onde Paulo escreve e diz: Pois necessário que haja facções entre vocês, para que aqueles que têm caráter aprovado possam ser claramente reconhecidos entre vocês. A outra tradução diz: mas é claro, deve haver divisões entre vocês, para que aqueles que têm a aprovação de Deus sejam reconhecidos. Haverá uma tremenda unidade ocorrendo em 2024. No entanto, as facções e divisões das quais Paulo fala realmente precisam acontecer antes que a verdadeira unidade possa ocorrer. Ou seja, existe uma pressa de Deus em fazer com que a igreja se torne mais conhecida no seu interior, para que você saiba quem vai seguir, a quem seguir nesse momento. Olha, Apocalipse 22:10 fala sobre isso que você acabou de falar. Apocalipse 22:10 diz o seguinte: disse-me ainda, não celes, e quem está falando aqui é o Senhor. Disse-me ainda, não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. E ele diz aqui que quando o tempo estiver deste jeito, tão próximo da vinda do Senhor, ele diz: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, e o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Aí você fala, e o que isso quer dizer? O que Jesus está falando é que nos últimos dias, o remanescente que ele pode confiar, vai andar a passos largos em santificação.
em purificação, santificação, trabalho no caráter, como está escrito aí. E aqueles que não têm compromisso com a verdade vão estar cada dia mais sem compromisso nenhum. Estava mostrando, as pessoas assim amam profecias que falam o CPF, o número ou o nome da pessoa. E aí, esta semana, foi desmontado o esquema. Mostrou um esquema, como isso como tem essa revelação. Existe uma comunicação entre as pessoas, a pessoa que está e entra e pega informações da pessoa, o nome do filho ou o número do telefone, lá na entrada da igreja, e depois passa pelo microfone. Passa assim, falando com quem está lá no púlpito, olha, essa pessoa é o... Como? O ponto eletrônico. Essa pessoa que acabou de entrar, o filhinho chama Gabriel. Essa pessoa que acabou de entrar mora não sei aonde. Então, esse é um esquema que foi desmontado. Isso rouba a fé de muita gente. Muita gente vai ficar desanimado. Por isso que é o vale da decisão. Haverá mortos, infelizmente. Haverá mortos, haverá decepção, frustração. Ai, por meio de quem virá o escândalo. Isso é a palavra, Mateus 24. Haverá muito engano e escândalo. Mas ai daqueles por quem vier o escândalo. Por quê? Porque vai fazer morrer muitos pequeninos, muitos fracos, muitos novos convertidos. Peraí, então não é Deus? Então era um esquema? Mas por que isso? Vaidade, ganância, para encher a igreja, para ter mais dinheiro. Então, o Jonas falou que eu sou mais prudente, acho que eu perdi minha prudência aqui. Estou denunciando. Mas, diante de uma profecia dessa, é necessário denunciar o engano. Senão, se eu não denunciar o engano, eu vou ter um compromisso com o engano. Eu tenho um compromisso com a verdade. Mas é mais gostoso ouvir isso, que a pessoa conhece a rua que eu moro, o meu telefone, o nome do meu filho. É mais gostoso isso do que ouvir uma pregação que eu preciso ainda digerir, eu preciso aplicar na minha vida, existe um processo. Mas é só esse caminho, gente. Jesus é o caminho, é a verdade, confrontando e a gente consertando. Por isso que eu creio que esses últimos dias é como o profeta Amós viu. Ele falou assim, Deus perguntou para ele o que ele estava vendo. E ele disse que ele tinha visto um prumo junto ao muro. Então, eu acredito que essa profecia é esse prumo. Agora é a hora do prumo, porque um pedreiro, ele sabe que se ele não usar o prumo, aquele muro está condenado. Aos olhos a leiga, passo pelo muro, um muro sem prumo, eu vou falar, legal, está ótimo. Só que o prejuízo, esse muro não está preparado para as adversidades. Ele vai ruir, porque ele não está retinho. Ele não pode ser imperceptível ao olho do leigo, mas ao olho daquele que entende, está falando, esse muro está condenado. Então, quando o profeta viu o prumo, é o prumo de Deus, agora sobre as igrejas. Deus está vendo o que está torto, vai ser condenado, se não quiser conserto, e aquele que quiser ficar mais reto, é hora do prumo. Então, é hora da gente andar em retidão. Agora, tem uma outra parte da profecia, que é mais lá para o fim, agora a gente vai entrar no momento polêmico. E aí, o momento polêmico é o momento em que ele fala que... Porque o corpo de Cristo, ele falou de polarização. E existiu uma polarização também em relação a um assunto que se chama mulher dentro do corpo de Cristo. Primeiro, apareceu no mundo, não dentro do corpo de Cristo, um feminismo, um empoderamento, em que isso também não vem de Deus. Essa mega independência de uma mulher, essa palavra empoderamento trouxe muito prejuízo em alguns lugares, porque foi usado sem medida. Mas também existe outro lado, o extremo do feminismo e o extremo do machismo. Isso. Mulher não pode falar, mulher não pode pregar,
mulher não pode ter, ela pode ter algumas funções, vai trabalhar no departamento infantil, ou isso, aquilo outro. Nessa profecia, ele fala algo que eu venho falando. Todo tempo profético, Deus usa homem e Deus usa mulher. A mulher, no caso, seriam as improváveis. E a gente vê, eu sempre falo, quando você olha para Êxodo, eu vejo Joquebede, as parteiras, elas não pegaram o lugar de Moisés, mas elas tiveram o seu lugar. Elas foram fortes naquilo que Deus mandou que elas fizessem. As parteiras foram corajosas e enfrentaram Faraó. Joquebede foi corajosa e enfrentou também uma sentença de morte. E disse, não, meu filho não vai morrer. Miriam enfrentou o Nilo. E assim, se a gente for, a filha de Faraó enfrentou o próprio pai, para que a vontade de Deus fosse estabelecida. E assim a gente vê que em tempo profético, mulheres são usadas. Elas não vão substituir homem. Ninguém substituiu Araão, ninguém substituiu Moisés. Só que Miriam era líder das profetas. Ela liderou a dança e o cântico profético. Então, há espaço nos últimos dias para homens e há espaço para mulheres de Deus. Vamos ver o que ele fala na profecia sobre isso? As mulheres podem pregar e profetizar? Um último vale de decisão que Deus me mostrou em 2024 será a escolha que todos devemos fazer relativamente a apoiar ou criticar o que ele irá fazer com as suas filhas na igreja global. Embora reconheçamos a importância das distinções de gênero no corpo e a importância da liderança masculina, é essencial que as mulheres também sejam totalmente libertadas para cumprir as suas chamadas. Há uma tremenda unção para pregar e profetizar que repousa sobre as mulheres em 2024. Reunir, diz o Senhor. Não demore nem negue minha voz em seu meio, pois você não terá outra conferência, mas organizará uma santa convocação. Vi centros de convenções cheios de mulheres recebendo o derramamento do Espírito Santo. As mulheres ascenderão a lugares e posições de destaque em suas nações, em todas as esferas da sociedade em 2024. Vi uma grande mudança ocorrer no mundo evangélico sobre se as mulheres podem pregar e profetizar. Como um êxodo em massa, serão quebradas as cadeias religiosas de escravidão que tentaram marginalizar e silenciar as mulheres durante décadas. Na América, vi uma guerra entre o espírito demoníaco do feminismo e o espírito de Esther e Débora. Este espírito demoníaco do feminismo assolava as ruas da América, regozijando-se com a escolha de matar os seus filhos e envolvendo-se em todos os tipos de imoralidade e perversão. Vindo para confrontar este espírito demoníaco do feminismo na América, estavam mulheres justas que andaram na unção de Débora e Esther. Sim. Estas mulheres são guerreiras que estão envoltas em intercessão, lutam pela vida e têm casamentos e famílias saudáveis. Deus me disse, devo ter a ascensão do meu Mordecai em 2024 para apoiar e não para criticar as minhas filhas. Então, é isso que ele fala, do espírito de Mordecai, que deve estar sobre homens. Procuro homens piedosos que estejam dispostos a apoiar e reconhecer a unção especial que estou colocando nas mulheres nesta hora. Glória a Deus pela minha vida. Então, é verdade. Então, o espírito de Mordecai, qual é o espírito de Mordecai? Mordecai foi honrado. Mordecai, estou falando do livro de Esther. Mordecai foi honrado, Mordecai foi exaltado no final. Ele teve toda a guerra que ele tinha o espaço dele, Mordecai. Ficar na porta do rei, resistir a Amã. E depois ele, no final do livro, você tem um Mordecai totalmente honrado em cima de um cavalo, passando por todas as cidades. Agora, este Mordecai, ele sabia que ele tinha o espaço dele.
E Esther ser levantada não ia tirar o espaço dele. Esther tinha o seu espaço, é a sua função. Então, o que ele está falando de espírito de Mordecai é homens que saibam que, se Deus está levantando mulheres para pregar e para profetizar, é um espaço que Deus deu, mas que não tira o espaço deles. O espírito de Débora, a unção de Débora, é a mesma coisa. A gente olha, ela tinha o espaço dela e que não roubou o espaço de homens, né, de Baraque, no caso. Baraque foi ajudado, foi incentivado, mas quem foi lá para a guerra? Débora só estava lá no campo de batalha, mas Baraque estava à frente do exército. Então, quer dizer, por Débora estar com Baraque, não roubou o espaço de Baraque. Baraque tinha o seu espaço. Esse é um tempo de homens e mulheres unidos, enfrentando esse vale da decisão. Esse vale da decisão é uma guerra de altíssimo nível contra a sua mente, as suas emoções e a sua intimidade com Deus. E também é uma guerra contra a verdade. Satanás está querendo calar a boca dos verdadeiros profetas de Deus, assim como Jezabel fez quando ela perseguiu não só Elias, mas a boca de 100 profetas foi momentaneamente calada, porque ela intimidou e eles estavam na caverna. Então, que nesse ano de 2024, os verdadeiros profetas de Deus saiam da caverna. Não fiquem intimidados porque as pessoas querem ouvir outra coisa, porque as pessoas gostam mais de ouvir outro tipo de coisa. Saiam, tenham um compromisso com a verdade. Seja como Jeremias. Mas o povo quer ouvir os outros que falam só coisas boas. Tenham um compromisso com a verdade, porque Deus está precisando dos seus verdadeiros homens e mulheres nesse vale da decisão que é 2024. Vai ser um ano de grandes dificuldades, mas grandes intervenções de Deus para aqueles que têm um compromisso com a verdade. No que tange a vida espiritual, estamos para viver os melhores anos. Sim. No meu entendimento, você só pode conhecer o bem quando você vê o mal, né? Senão você não tem como separar uma coisa da outra, o conhecimento. Serão anos difíceis para o mundo, né? Muito difíceis. A gente pode, em outra oportunidade, falar um pouco mais sobre isso, mas, em compensação, para a nossa vida espiritual, serão anos maravilhosos. O vinho novo sendo derramado. Os milagres acontecendo, as profecias, as revelações, que virão muitas, né? E os grandes milagres, nós vamos voltar a ver os grandes milagres dentro dessa igreja global que o Senhor está preparando, né? Uma Sim. igreja com propósito. Então a gente alerta a vocês no sentido de que quanto mais você se envolver espiritualmente com Cristo, com o Espírito Santo, com a igreja dele, sabe, mais fortalecido você vai estar para poder passar pelos dias maus sem ser atingido. E que mais pessoas, hoje eu estou muito feliz que eu tenho um compromisso, que é justamente uma igreja que, em pleno janeiro, que igreja nenhuma chama, todo mundo fica com a agenda janeiro e fevereiro calma, mas em pleno janeiro, uma igreja que chamou para dar, assim, para mim foi um espanto, para que eu falasse dos últimos dias e do avivamento. Gente, que venha mais, né? Porque que as conferências de mulheres também falem mais de avivamento, que falem mais daquilo que Deus quer que a gente fale. E que venha mais desejo da parte das igrejas de ouvir a verdade e não aquilo que anima, mas da verdade que vai trazer a verdadeira unção e o verdadeiro vinho novo sobre todos nós. Amém? Amém. Pastora, só para fechar aí, trazer aqui uma provocação, né? Estamos falando de guerra. Hoje veio algumas provocações, né? Vai ter mais, né? Estamos falando de guerra na igreja. Assim, quais os sinais de alerta? Lógico que esse podcast ele vai chegar a milhares e milhares de pessoas, né? E com certeza vai descortinar muitas coisas, né? Mas se a senhora tivesse que dar, no mínimo, 3 alertas para esse nível de guerra dentro da igreja, quais seriam?
O primeiro alerta é o que está escrito: aquele que é justo seja cada dia mais justo, aquele que é santo seja cada dia mais santo. Não existe como ficar em pé no meio de uma guerra tendo um compromisso com o pecado. Então, você precisa ter um compromisso com a santidade. O segundo alerta é uma vida de oração intensa. Isso é tão essencial quanto o ar que você respira. Ter uma vida de oração. Se você olhar para momentos decisivos na palavra de Deus, como Daniel, ele só conseguiu passar por todos aqueles impérios porque ele tinha uma vida de oração intensa. Moisés só conseguiu atravessar o deserto porque todos os dias ele tinha uma vida de oração intensa. Ele falava com o Senhor face a face como um amigo. Então, a vida de oração. E o terceiro aviso é submissão e unidade. Compromisso com o local onde você está. Tenha um compromisso com, seja cada dia mais uma pessoa de aliança. Isso está morrendo. E aqui a palavra profética fala da unidade, a verdadeira unidade. Você quer, porque ali o Senhor ordena a sua bênção. Amém. Quando, quão bom e quão suave viver unidos os irmãos, ali o Senhor ordena a sua bênção. Viva a verdadeira unidade dentro da tua casa e na igreja. E quando você ouvir alguém falando algo contra a igreja ou contra a tua liderança, seja você uma voz que denuncia. Não, eu não quero ouvir. Não, eu não faço parte disso. Tá bom? Pastora, que tremendo esses três despertamentos, né? Santidade, oração, e a verdadeira unidade. E a submissão à unidade, né? Então, fica aí, galera. Vamos botar em prática, né? Obrigado, tá, pastora? Deus abençoe a todos vocês. E até a próxima. Até a próxima, queridos. Que Deus os abençoe muito.